Olá, muito boa noite a todos e todas. Quero começar agradecendo a presença de vocês nessa noite. É uma satisfação voltar a nos reunir finalmente, presencialmente, né? Depois de tanto tempo de afastamento, a gente começa lentamente, gradativamente, a ter os eventos presenciais como nessa noite. Essa é uma noite aí super especial, nesse lançamento do livro organizado pela minha colega Esther Majerovics e o Edemilson Paraná, que não está aqui essa noite conosco, mas que conta com capítulos também do professor Carlos Medeiros, da minha colega Valéria, e também meu e do Rauti, da Universidade Renmin, em Pequim, né? Isso é mais do que simplesmente uma coletânea de textos soltos, né? Tem uma organicidade por detrás desses diferentes textos, né? Tem um fio condutor forte que une esses trabalhos, né? Tem uma pesquisa de fundo que inspira esses trabalhos, que tiveram e se beneficiaram de diálogos diretos ou de reflexões antigas, aí, que a gente vem se inspirando há muito tempo aqui, nessa casa, ancorada nessa casa, né? Por isso, vou falar daqui a pouco, esse lançamento aqui tem um tom muito especial aqui, né, no Instituto de Economia da UFRJ. E, efetivamente, assim, o que une esses diferentes textos é um olhar e uma abordagem da economia política para tentar entender esse fenômeno do impacto da China no capitalismo global, né, no capitalismo internacional. Então, a gente tem... são 3 sessões que unem o texto. A gente começa com uma primeira sessão que trata das características sobre o desenvolvimento econômico chinês, uma segunda parte sobre formação das classes sociais na China pós-reformas, tanto da classe trabalhadora quanto da burguesia nacional. Isso é, em larga medida, um debate praticamente inexistente, né, aqui no Brasil, em língua portuguesa, pelo menos, né? A gente inaugura com esse livro esse debate. E uma última parte sobre a expansão global chinesa e a disputa tecnológica, sobretudo aí sino estadunidense, em torno das tecnologias de informação, né? Depois, esse livro tem também um caráter muito especial, porque nós 3 aqui nessa mesa fomos orientandas do professor Carlos Medeiros, que é uma enorme referência, uma enorme figura-chave nos estudos sobre economia política do desenvolvimento da China, um verdadeiro pioneiro nesse tema, né, desbravando ali áreas nos anos 90 que eram profundamente desconhecidas, né, e trazendo essa possibilidade, nós 3 aqui, diretamente aí, influenciadas pela trajetória acadêmica do Carlos Medeiros. Então, em larga medida, esse livro também é uma consolidação, né? Também reflete essa trajetória e também faz essa homenagem, né, à trajetória aí do nosso mestre. Bom, sem mais delongas, eu vou abrir aqui, a gente vai fazer apresentações muito breves. A ideia é dar uma pincelada em cada um dos capítulos para instigar vocês a comprarem o livro e a lerem a obra e a debaterem com a gente, efetivamente, né? São muitas páginas, não tem como aqui numa apresentação tão rápida de 1h30 conseguir dar conta de tudo. Então, a gente vai dar uma pincelada e depois abre para perguntas, comentários, enfim, algum feedback de vocês para que a gente possa dialogar também, tá bom? Então, eu passo a palavra para o professor Carlos Medeiros fazer sua exposição. Muito obrigado, Isabela, muito obrigado por suas palavras hiper gentis, do qual, de fato, eu fiquei muito orgulhoso de ter participado desse livro e da iniciativa que a Esther tomou, e lá atrás viemos conversando sobre isso, mas exatamente pelo fato de a gente ter trabalhado junto há tanto tempo e refletindo sobre essas questões sobre a economia chinesa. Eu vou tentar ser bastante breve dentro do que é possível ser breve aqui, porque meu tema é um tema bastante geral, um tema que eu titulei meu capítulo como Desenvolvimentismo com Características Chinesas. Na verdade, esse título tem uma referência, evidentemente,
a crítica à autodenominação do regime econômico-social chinês como o socialismo com características chinesas, que é como se refere usualmente à literatura chinesa, e muitos também, não só no Brasil, mas no mundo afora, também se refere à China como uma outra formação econômica e social. Então, o meu objetivo foi exatamente tentar refletir um pouco sobre, afinal de contas, o que é tão peculiar, digamos, o que é tão específico da experiência ou da trajetória chinesa. Porque, num certo sentido, nós poderíamos falar, bom, se trata de um caso espetacular de êxito de transformação estrutural, de uma trajetória de crescimento sustentado, etc. Como, de certa maneira, nós tivemos outras experiências, sobretudo no leste asiático, desde o pós-guerra. Mas o caso chinês tem uma peculiaridade muito específica e, de certa maneira, se autodefine como uma formação social distinta. Então, o debate desse meu artigo, que é bastante longo, e faria um convite a todos aí presentes para uma leitura crítica e polêmica sobre o artigo, que é exatamente um revisitar as diferentes interpretações das trajetórias de desenvolvimento econômico e aí tentar situar o que é, de fato, a experiência chinesa, o que é peculiar, o que lhe é diferente. Então, essa questão, digamos, não é só uma questão, digamos, trazida, digamos, pela minha curiosidade ou referida a um debate específico no país e tal, mas, na verdade, se você olhar na literatura especializada, essa questão ela sempre se retoma, né, em diversas formulações, com diferentes respostas, né? Então, apenas aqui para citar, né? Tem um trabalho muito famoso, talvez um dos maiores especialistas sobre a China, chamado Bear Naughton, né? E o título do artigo dele é a China socialista? O que dá para falar sobre o que é o socialismo, como pensar a questão do socialismo contemporaneamente, né? Essa é uma pergunta que ele formula e que depois ele responde de certa maneira negativa a essa pergunta. Aí, se você pega, por exemplo, um cara como também que escreve bastante e com muita, digamos, repercussão internacional, como o Branko Milanovic, né? Um cara que foi lá do Banco Mundial, escreveu livros importantes, etc., né? Se refere à experiência chinesa como um capitalismo político. É uma expressão tão ambígua quanto qualquer outra. Se você olhar, por exemplo, um outro especialista também em desenvolvimento econômico, o Danny Roderick, né, vai denominar a China como uma economia mista. O Naughton, em outro trabalho com um economista chinês chamado Tsai, vai se referir à experiência chinesa como um capitalismo de Estado. Um historiador marxista importante, como David Harvey, vai se referir à China, na verdade, como um regime econômico capitalista neoliberal. Então, só para vocês verem, digamos, como que na literatura não há, digamos, consenso de forma alguma sobre, afinal, este elefante, como a gente descreve esse elefante, não é? Então, por exemplo, o Losurdo, o Gabriele, e aqui no Brasil, quem tem escrito bastante, como o Elias Jabbour, por exemplo, vão se referir à experiência chinesa como um socialismo com características chinesas. Mas quando se refere à ideia de socialismo com características chinesas, quer dizer, qual é o locus de observação ou qual é o ponto essencial de observação? Aqui é a questão do planejamento
e o peso do bloco importante das empresas estatais na coordenação dos investimentos. Isso aparece, então, como, digamos assim, um elemento praticamente definidor, né? E essa perspectiva, digamos, ela também ganhou um fórum maior de destaque quando, nos governos iniciados em 2012, do Xi Jinping. O Xi Jinping assumiu um protagonismo incomparável, talvez desde Mao Tse-tung ou desde Deng Xiaoping, como uma figura central, uma figura que, digamos, se identifica hoje como um líder incontestável da China e uma autoridade significativa, e ele, ao assumir, faz claramente um esforço no sentido de politizar o discurso, interpretação do discurso e fazer um reforço numa direção ideológica, tentando definir ou reconceituar, digamos, a experiência chinesa dentro de um campo que claramente as descrições como socialismo, características chinesas, ou economia socialista de mercado, que era uma expressão do Deng Xiaoping, reaparece com toda a força. E também, mais recentemente, um conjunto de medidas visando enquadrar os empresários, os grandes empresários, e uma retomada da importância do protagonismo das empresas estatais na organização do desenvolvimento chinês. Isso, então, de novo, daria, de certa maneira, ou reforçaria um pouco a interpretação de que aquilo ali é uma coisa completamente diferente das outras experiências e definiria, então, uma formação econômica e social distinta. Eu diria que, e aí já tentando me aproximar da forma como eu vou ler essa discussão, é que eu gostaria de sair de duas formas, digamos, armadilhas do pensamento sobre esse tema, que eu diria o seguinte: os que defendem que a China não é capitalista e, nesse caso, então, socialista, assumem por capitalismo um capitalismo na sua formulação neoliberal. E os que defendem que a China não é socialista e, portanto, capitalista, assumem por socialismo uma economia de planejamento central. Essas são duas armadilhas, porque, sem dúvida nenhuma, a China não é neoliberal. O fato, e isso, digamos, eu acho que ninguém aqui estaria, sobretudo nessa mesa aqui, ou interpretando a ideia da China como uma formação neoliberal, seguramente que não. O problema é deduzir dessa experiência de um capitalismo que não é neoliberal, mas chamar isto de socialismo. Isso é uma outra questão completamente diferente. Por exemplo, nesse sentido, de forma alguma, eu poderia aceitar, e eu argumento criticamente, a formulação do Harvey mais recente, em que ele se referiu à China como neoliberalismo com características chinesas. E, por isso mesmo, o meu artigo é uma tentativa de olhar o desenvolvimentismo com características chinesas, e um desenvolvimentismo não é neoliberal. Por exemplo, eu, de certa maneira, vou tentar, e eu trouxe nesse artigo aqui, de uma maneira muito breve, claro, porque se tratava apenas de uma passagem para o meu argumento central, as experiências que se tornaram famosas, digamos, no leste asiático, do desenvolvimentismo, quer dizer, do desenvolvimentismo como uma trajetória de crescimento e mudança estrutural liderada pelos Estados. Essa forma de crescimento sendo puxada e cuja coordenação dos investimentos, não apenas do ponto de vista de providenciar a demanda efetiva, mas criar um conjunto de mecanismos visando a mudança estrutural,
Isso aqui foi amplamente discutido, e os trabalhos mais famosos que todos que estudaram desenvolvimento aqui viram os trabalhos da Alice Amsden, o trabalho do Robert Wade. Em todos os casos, ou do Chalmers Johnson, no caso do Japão, em todos esses casos, ou em todas essas experiências, aconteceram de se formar estados relativamente coesos, com a grande capacidade de coordenação e capacidade de liderança do processo de industrialização. Essa experiência foi uma experiência que eu parto dela, mas eu não resumo a minha análise, ou não limito a minha análise a isto, mas eu vou resgatar também aqui um autor, na verdade, não apenas um teórico, mas um grande político e formulador, e talvez uma das figuras mais importantes que aos poucos aparece, digamos, claramente na literatura chinesa hoje, no fundo, que é o Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen foi o primeiro presidente chinês depois da China Imperial, em 1911. Ele é o fundador do Kuomintang, o Partido Nacionalista, e que depois do Sun Yat-sen, foi sucedido pelo Chiang Kai-shek, que vai ser, então, o grande, digamos, presidente de Taiwan, depois da China comunista. Mas por que o Sun Yat-sen? Porque o Sun Yat-sen foi o que a gente poderia chamar o Frederick List asiático. Quer dizer, a ideia de pensar, de resgatar a ideia do desenvolvimento da nação, da afirmação de uma nação soberana e, ao mesmo tempo, na luta anti-imperial, do poder ocidental, na afirmação de uma trajetória em que a libertação nacional, como ele se referia, passava por um processo de industrialização, e esse processo de industrialização liderado pelo Estado. Então, o Sun Yat-sen vai ser uma das figuras centrais. Quer dizer, se você olhar o pensamento do Sun Yat-sen lá de 1920, onde ele começou a publicar, e depois os trabalhos, as referências que vão aparecer no Deng Xiaoping e recentemente no Xi Jinping, a ideia do rejuvenescimento da nação. Essa é uma expressão que o Xi Jinping vem usando nos últimos tempos, e essa é uma expressão que era, na verdade, do Sun Yat-sen, que se referiu o tempo todo, e ele achava que, de certa maneira, a trajetória que o Japão estava seguindo era a trajetória que a China deveria seguir também para, com ela, aumentar o seu protagonismo na economia mundial e, ao mesmo tempo, se libertar do jugo imperial. Então, o desenvolvimentismo foi inteiramente, digamos, uma base de referência essencial que está desde o início, mesmo antes da República Popular Chinesa, na formulação dos grandes líderes que depois vão caminhar na trajetória de deslocar a China num caminho na direção da industrialização. Então, esse é um elemento comum, e que eu diria que esse é o elemento que distingue, digamos, uma experiência exitosa de industrialização acelerada na Ásia e do qual a China faz parte. Esse é o primeiro elemento central. O segundo é que a China tem uma peculiaridade geopolítica muito particular, que torna, inclusive, a análise do caso chinês muito diferente dos demais casos. Qual é? É que a China sempre foi um protagonista, desde a Revolução Popular, de 49, um protagonista, um player da luta internacional pelo poder mundial. E isto se transformou, mesmo depois da desmontagem do socialismo na União Soviética, no fato de que a China
tem uma posição geopolítica de forma totalmente autônoma e independente dos Estados Unidos. Isto nunca aconteceu no Japão, isso nunca aconteceu no Taiwan, isso nunca aconteceu na Coreia, que eles seguiram numa trajetória industrializante, porém com um Estado subordinado à política dos Estados Unidos no que diz respeito à segurança, etc., etc., e não à China. E isto em si faz da industrialização chinesa, independentemente do regime social que persegue, que do nosso ponto de vista se trata de uma transformação na direção do capitalismo liderado pelo Estado, mas ainda assim faz da China um contendor da ordem internacional pelo simples fato de o Estado chinês não se subordinar às características institucionais defendidas pelo Estado hegemônico, os Estados Unidos. E isto torna a ascensão chinesa uma questão geopolítica central, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Essa é uma peculiaridade que distingue o caso da China do contexto das outras industrializações asiáticas e segue ainda uma outra característica fundamental. É que o tamanho da economia chinesa, o tamanho da população chinesa faz com que o movimento e a evolução da China tem um impacto econômico mundial e uma afirmação de um centro não apenas regional, mas com uma projeção internacional que as demais economias, quando tiveram suas trajetórias de ascensão, não tiveram esse mesmo impacto. Portanto, estas são características e peculiaridades completamente distintas que a economia chinesa apresentou. Eu diria que a equação fundamental que o Deng Xiaoping, com as reformas iniciadas em 78, estabeleceu, poderia ser, digamos, a equação fundamental é basicamente o seguinte: desenvolvimento das forças produtivas, vide industrialização, vide redução do hiato tecnológico, é igual ao socialismo. Essa equação, do ponto de vista retórico, faz com que, e isso foi construído progressivamente, digamos, na formulação do Partido Comunista Chinês, desde as 4 modernizações. E se a gente olhar a referência lá atrás, por exemplo, que o List dizia por que da industrialização, por que do desenvolvimento, o List formulava porque era a única forma de... São 3 palavras que o List usava e que o Sun Yat-sen vai dizer também. É a forma de obter prosperidade, civilização e poder. Então, a ideia básica é de que o processo da industrialização persistente, continuado, como um projeto de Estado, é a forma de obter poder, civilização. Essa transformação também eu fiz questão de levantar um aspecto que é, digamos, sugestivo. É que existe a questão digamos, de como é que digamos, como é que as experiências históricas vão se apresentar no tempo. A China vai passar por um processo de inserção no capitalismo global, de entrar pesadamente, como absorvendo tecnologias ocidentais e, ao mesmo tempo, transformando a sua estrutura produtiva, num momento, essencialmente, que o mundo inteiro está caminhando para
um capitalismo neoliberal, no momento em que os estados desenvolvimentistas estão entrando em crise, no momento em que o Estado industrial, para usar uma velha expressão do John Kenneth Galbraith, ao se referir aos Estados Unidos ali nos anos 50, nos anos 60, no momento que esse Estado industrial se transforma num Estado financeirizado, no momento em que o neoliberalismo desmonta as estruturas de coordenação do Estado, é neste momento que a China vai afirmar o seu desenvolvimentismo com características chinesas. Então, essa forma de combinar em diferentes momentos trajetórias distintas, isso também confunde a própria análise, porque permite que, ao perceber essa trajetória, no momento que ninguém está mais seguindo esta trajetória, como uma coisa muito diferente, digamos, das trajetórias conhecidas. Mas, na verdade, a diferença está a sua inserção neste momento, como diria, a contemporaneidade do não coetâneo, ou a expressão que você puder utilizar para tentar mostrar e revelar essa circunstância muito, muito particular. Circunstância que coloca como um dos elementos centrais a montagem peculiar chinesa dos keiretsus, dos zaibatsus. Keiretsus e zaibatsus eram as organizações industriais do Japão e da Coreia, mas a forma peculiar que a China monta os keiretsus e zaibatsus é através da empresa estatal, da empresa pública, que vai redefinindo, tal como o keiretsu e o zaibatsu, quer dizer, núcleos estruturantes que a gente poderia chamar os command and heights da industrialização. A partir dele que o processo de mudança estrutural vai acontecendo. E isso vai se dar, então, com as empresas públicas, empresas estatais, do qual o Estado ou a burocracia estatal tem uma grande influência na alocação dos investimentos, na decisão dos investimentos. Isso também, naturalmente, devido à natureza proprietária estatal, confunde essa estrutura e rapidamente chegando-se à conclusão de que se trata de uma economia socialista, quando, na verdade, se trata da forma peculiar como o desenvolvimentismo chinês se reproduziu numa sociedade na base, nas estruturas sociais, que a Esther soube explorar tão bem, e a Isabela também tão bem, na formação das classes sociais, vai criar aí um contexto de expansão dessas formações sociais típicas do capitalismo. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, eu já falei muito, a gente tinha conveniado um tempo de 15 minutos, já ultrapassei esses 15 minutos, mas, enfim, é apenas a ideia que é um convite à leitura do artigo que está muito mais detalhado do que essas leves referências que eu fiz. Obrigado. Obrigada, Carlos. O nosso capítulo de abertura que ilumina um pouco várias das discussões que vêm adiante, dentre elas, as que eu vou falar agora, tem um capítulo meu, que é especificamente sobre a formação da burguesia na China, né, das classes sociais do andar de cima na China, e a Esther tem um capítulo dela nessa sessão dedicado à formação da classe trabalhadora chinesa. Ela não vai tratar desse capítulo sobre a classe trabalhadora, em parte porque eu tangencio alguns desses temas. Ela vai tratar do último capítulo, tem 2 capítulos da Esther aí, ela vai tratar desse último, mas, enfim, eu faço algumas referências aqui no meu capítulo de formação da burguesia nacional a algumas das temáticas que a Esther toca. Enfim, eu vou exercer esse papel concomitante de mediadora e controlar o meu próprio tempo. Espero que isso tenha sucesso. O Val dá uma cutucada aqui se eu abusar. O meu artigo é escrito em conjunto com um colega da Universidade de Renmin, em Pequim, o Hao Qi.
e que trata, a nossa pergunta inicial é, afinal de contas, qual é a relação entre o Partido Comunista Chinês e a sua burguesia nacional emergente. Essa classe capitalista emergente chinesa, uma novidade nesse padrão de acumulação, uma classe capitalista que existe há 30 anos apenas, mais ou menos, a gente pode dizer, dentro dessa formação econômico-social, e que a literatura tem tratado de uma forma específica que a gente vai tentar contestar, né? Notem que essa pergunta que nós lançamos, de maneira nenhuma, nega ou vai de encontro ao argumento do Medeiros de que a gente está de frente de um caso, vai dizer o Medeiros, um nacional-desenvolvimentismo com características chinesas, eu diria um capitalismo de Estado com características chinesas, no qual o Estado detém os nódulos da acumulação de capital, né? Seja por conta da importância das suas empresas estatais, dos seus bancos públicos, do financiamento essencial dos seus grandes bancos nacionais de desenvolvimento, da existência de um robusto sistema nacional de inovação, enfim, dos inúmeros mecanismos ali que o Estado leva adiante para promover esse processo de acumulação de capital em uma macroeconomia profundamente alinhada, né, inclusive com controle de capitais, enfim. Mas a gente está olhando para esse fenômeno, essa questão dessa economia aí, que agora é mais ou menos o que, uns 70% dela privada, se a gente olhar por formação de ativos fixos, e se perguntando, né, afinal de contas, como é que anda essa relação cada vez mais tensa, a gente tem visto nos últimos anos, entre o Partido Comunista e essa burguesia nacional. A despeito dessa tensão recente, a maior parte da literatura vai apontar que essa burguesia nacional é uma burguesia tipicamente de um Estado nacional desenvolvimentista weberiano, né? Ou seja, que é uma burguesia criada pelo partido, né? Esse papel do partido criador. Então, se trataria de uma burguesia criada pelo partido, conformada pelo partido, gestada pelo partido e sob controle direto também desse Estado e, portanto, do Partido Comunista Chinês, né? Em larga medida, esse discurso ecoa a própria ideologia oficial do partido, de um socialismo de mercado com características chinesas, no qual a burguesia estaria, digamos, disciplinada e a serviço do projeto de construção do socialismo, né? A nossa abordagem, minha e do Rauti, muito ancorada na obra do Bob Jessop e outros autores neomarxistas, vai contestar e tentar dizer que essa relação é muito mais complexa, né? A gente vai tentar mostrar como a formação de uma classe capitalista na China é, na verdade, uma via de mão dupla, né? Esse Estado que vai, ao mesmo tempo, criando essa classe capitalista, vai se comprometendo com ela, vai fazendo alianças com ela, vai sendo paulatinamente cedendo a pressões, vai interagindo, entrando periodicamente em conflito com essa classe capitalista, né, com esses novos capitalistas. Ou seja, esse Estado moldou e vai sendo também moldado por essa nova classe, né? O Partido Comunista não é um monolito, ele próprio tem várias frações, e essas várias frações vão interagindo de maneira diferenciada com essa burguesia nacional emergente, né? E essa relação Estado capitalistas privados, Estado-burguesia, vai mudando ao longo da história segundo as transformações no regime de acumulação. É isso que a gente tenta deixar claro no artigo, né? E o nosso objetivo é mostrar essas diferentes frações burguesas e a transformação ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que a gente faz é se perguntar, enfim, de onde surge, né, essa burguesia nacional. Se você imaginar que é uma economia socialista, que vem de uma revolução em 49, no qual os capitalistas foram ou mortos ou expulsos do país, uma parte deles vai para Taiwan. Como é que surge, então, a partir dos anos 80, essa burguesia nacional, né? A gente mostra um pouquinho o que acontece ao longo dos anos 80 e como essa riqueza vai sendo acumulada de uma determinada forma. No entanto, vai ser só nos anos 90 que a gente pode efetivamente falar da formação de uma classe capitalista, da transformação dessa riqueza que vai se acumulando ao longo dos anos 80 em capital,
né, em forças produtivas, né, em controle por uma classe das forças produtivas nesse país. E isso fica claro, sobretudo, a partir de 1992, quando se sela, que está no título do nosso artigo, né, Estado e Burguesia Nacional, do grande compromisso até a aliança tensa. Né? Em 92, quando se sela o chamado grande compromisso de Deng Xiaoping e essa burguesia nacional. É um momento ali crucial, né, da virada, em que o partido soluciona muitas das tensões que vinham se avolumando ao longo dos anos 80, nessa transição gradativa, né, de uma economia planificada para uma economia cada vez mais operada pelo mercado. Né? Vai chegar ali em 89, se vocês lembrarem, a gente tem o dramático episódio do massacre da Praça da Paz Celestial, né, que culmina ali com um conjunto de tensões políticas e econômicas, né, inclusive com superinflação, uma percepção de apropriação irregular dessa riqueza que está sendo gerada, e muita pressão por mudança política. Né? E ali, efetivamente, essa aliança de Deng Xiaoping com frações do Partido Comunista que não querem mudança política, com as Forças Armadas e com essa elite que está se enriquecendo e quer mecanismos de acumulação de capital, fica clara, se consolida, se firma efetivamente, e dá o nascimento disso que a gente vai chamar no nosso artigo de uma fração capitalista low road. Né? O artigo, a primeira versão dele foi publicada em inglês, então ele tem várias expressões ali, né? Mas uma classe capitalista, digamos assim, de caminho fácil, né? Cuja acumulação de capital está centrada essencialmente em mão de obra barata e terra barata. A partir dos anos 90 é isso. E essa burguesia ela vai ser enormemente favorecida ao longo dos anos 90 por dois processos essenciais, dois Big Bangs no padrão de acumulação chinês, que vão ser absolutamente determinantes para essa aliança capital-Estado. O primeiro deles, as privatizações de 1997, né, quando uma quantidade muito expressiva de empresas estatais ou coletivas são transferidas para as mãos dessa elite, que agora vai se tornar verdadeiramente capitalista, com pequenas, médias e grandes empresas, né, sob o seu controle efetivo. E, ao mesmo tempo, vai consolidar um setor estatal absolutamente estratégico. Porque as empresas que continuam sendo estatais vão se despir das suas obrigações de seguridade social e vão se tornar empresas estratégicas voltadas para lucro, mas, sobretudo, para atingir os objetivos estratégicos da acumulação de capital dentro e fora da China. Né? Daqui a pouco elas começam a se internacionalizar, a partir dos anos 2000. Né? Esse processo de privatização ele é muito particular, em primeiro lugar, porque nenhuma grama do capital que era estatal e vai ser privatizado e vai passar para as mãos dessa burguesia nacional, vai para a mão estrangeira. Né? Eu digo que essa história de transferir ativo estatal para multinacionais de fora é uma especialidade de nós outros aqui na América Latina. Né? No caso chinês, vem um processo ali efetivamente de criação coordenada dessa burguesia, que vai estabelecer laços de dependência, patronato, ou capitalistas vermelhos, a literatura vai chamar, né? Mas essa relação ali muito estreita com o Estado, e ao mesmo tempo vai colocar um setor estatal muito estratégico. E vai consolidar uma coisa essencial que a Esther analisa de maneira muito rica no artigo dela sobre formação da classe trabalhadora, vai gerar pela primeira vez, então, um mercado de trabalho propriamente urbano, que até então não existia na China, né, com um processo sistemático de proletarização, de criação de um exército industrial de reserva, né, enfim, de abertura ali dessa possibilidade de formação de um mercado tipicamente capitalista para gerenciar a mão de obra. O segundo grande Big Bang nesse processo de transformação do padrão de acumulação ao longo dos anos 90, que vai ser determinante para a formação dessa burguesia nacional, é o processo de expropriação de terras massiva dos camponeses. São aproximadamente uns 70 milhões de camponeses perdem a terra nesse momento, e essa terra vai favorecer incorporadoras imobiliárias, empresários industriais, e deixa para o
antigo camponês, uma parcela expressiva do custo da rápida urbanização e dessa expansão absolutamente acelerada da infraestrutura, né? Mais uma vez, a gente tem uma coisa que a Esther analisa no artigo dela, esse campesinato ingressando aí, esse exército industrial de reserva, expulso da terra e passando a ingressar esse mercado de trabalho urbano, né? Esse grande compromisso, notem, ele foi absolutamente eficiente do ponto de vista da transformação estrutural, do crescimento econômico e da formação e da consolidação de um Estado estratégico guiando a acumulação de capital, né? E, ao mesmo tempo, vai gerando uma série de contradições próprias de um regime de acumulação capitalista, com enormes agitações sociais por conta dos chamados perdedores desse processo, né? A gente está falando desses ex-trabalhadores dessas fábricas coletivas que vão ser mandados embora, desses camponeses que perdem a terra, enfim, um período que até o Partido Comunista vai chamar lá das dezenas de milhares de incidentes de massa, né? Eclodindo, período de intensa mobilização social, de grande pressão, camponês incendiário, né? A gente tem episódios de queima da sede do Partido Comunista no interior da China, nos anos 90, começo dos anos 2000. Enfim, uma perda dramática dos esquemas de proteção social urbana, greves em massa, daqui a pouco elas vão começar, os episódios de suicídio nas fábricas de dormitório, né? Essa característica, né, da acumulação por terra barata e mão de obra barata vai mostrando ali os seus limites, né? Vai batendo no teto, né? Muito bem, a partir então dos anos 2000, que a gente passa a assistir uma sucessão de esforços para mudança para um padrão de acumulação, agora que eles vão dizer, mais centrados e puxados pelo investimento em inovação, né? Pelo investimento em inovação. Não se trata de um padrão de acumulação puxado pelo consumo. Investimento continua sendo um elemento determinante ali no ciclo econômico da China, né? A gente continua tendo uma determinação crucial. Se antes investimentos em ativos fixos, fábricas, infraestrutura, construção de casas e urbanização, agora essa ideia de tentar passar por um padrão puxado pelo investimento em inovação, né? Junto com um novo contrato social. Tem um outro texto meu que eu já vou chamar isso de um estado de bem-estar social conservador e produtivista, né? Porque ele tem determinadas características, ele não é universal, ele não tem um preceito universalista por trás, né? Ele tem determinadas características ali baseadas na segmentação do mercado de trabalho. Mas que implicou, inclusive, no aumento dos salários na renda, né? Então, do ponto de vista da acumulação, um ponto essencial aí de guinada é o que eles vão chamar do plano de inovação endógena, já de 2006, do antigo presidente Hu Jintao, que depois vai ser atualizado e renovado para o plano mais famoso, agora recente, de 2016, né, o Made in China 2025, em que o objetivo, então, deixa de ser o Made in China para ser o Made by China, né? A ideia de os chineses passarem, então, a liderar a inovação tecnológica, mas não só isso, tem um conjunto de marcas próprias, padrões tecnológicos chineses próprios que sejam globalmente utilizados. Quanto mais pessoas usando, mais valor isso tem. Então, a ideia é ter padrões tecnológicos que sejam internacionalizados, que sejam globalmente utilizados. E para isso um conjunto de políticas públicas que acompanhou esse processo, que acompanha esse processo, né? Sejam compras públicas lideradas pelas empresas estatais, que mais uma vez vão ter uma função tremenda aí na inovação tecnológica desse processo, seja as regras de conteúdo local, manipulação de normas técnicas para favorecer marcas chinesas, de gerar demanda, né? Eu me lembro que eu estudava na China um pouquinho depois das Olimpíadas de Pequim, eu estava lá em 2009, né? A Olimpíada foi em 2008. E aí, quando eu cheguei, todo mundo falava dos exércitos de bicicleta, né? Quando eu cheguei, já não tinha mais bicicleta, todo mundo usava a motinho elétrica, né? Aquela que você pedala assim e vai com o motor elétrico. E essas motos elétricas, elas tinham acabado de ser totalmente... A frota tinha sido... Em 2, 3 anos, eles acabaram com os motores a combustão, tornaram proibido ter motor a combustão na China, por conta, claro, da poluição sonora e, enfim, e também ambiental, e tentando deixar Pequim mais bonita para receber as Olimpíadas. E eles fizeram de tal forma que a única empresa que conseguia preencher todos os requisitos técnicos para
enfim, a velocidade, o tempo de abastecimento da bateria, blá, 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 era uma empresa chinesa, BYD, que hoje, não por acaso, é um dos maiores competidores da Tesla na área de mercados e automóveis elétricos, né? Então, você vai tendo vários mecanismos. A Embraer viveu a mesma coisa, né? A Embraer vai para a China para fabricar o RJ145, quando ela vai tentar vender no mercado interno, muda uma regulação de jatos regionais e ela não podia mais vender domesticamente na China o RJ145, tinha que exportar tudo. Nisso foram 2 anos para conseguir mudar a regulação. Quando mudaram a regulação, já tinha uma firma chinesa fabricando exatamente o mesmo modelo e competindo com a Embraer no mercado doméstico, né? Você vai vendo essa manipulação de padrões técnicos claramente como uma forma ali de gerar uma estratégia clara, não só de fabricar na China, é muito mais do que isso. Não é Embraer ir para a China e fabricar na China, é fabricar com tecnologia chinesa, desenvolvida por atores chineses, né? Isso, claro, vai ser puxado pelas empresas estatais, mas também vai gerar um espaço tremendo para favorecer muitas empresas, muitos desses capitalistas privados, disso que no nosso artigo a gente vai chamar de uma fração capitalista inovativa, né? Que quer o apoio desse Estado, que está em franca disputa tecnológica com os Estados Unidos. O caso mais emblemático é o da Huawei, né? Não é o único, mas vem também com Lenovo, BYD, Xiaomi, daí vai, né? A Esther vai falar bastante sobre isso na apresentação dela. É aí que se firma um período que a gente vai chamar de uma aliança tensa, né? De uma nova relação entre o Estado e a burguesia também, porque é também quando se consolida a emergência de uma fração financeira dessa burguesia nacional, né? Essa terceira fração aí que a gente identifica, né? E aí dentro desse segundo período. Mesmo com o controle de capitais e um setor bancário majoritariamente estatal, essa fração financeira vai crescer enormemente nos últimos 20 anos na China, por meio de seguradoras, fundos de investimento, gestoras de ativos, mercado de ações e o famoso shadow banking, né? O mercado financeiro na sombra na China. Então, além de agentes propriamente do mercado financeiro, a gente tem um número grande de atores aí, sobretudo big techs, essas empresas de alta tecnologia chinesas, grandes incorporadoras e grandes conglomerados chineses, por exemplo, o HNA, que comprou aqui a Azul no Brasil, a TAP em Portugal, é um desses braços altamente financiarizados, o Vanda Group, que está em tudo quanto é setor, né? Imagina o Vanda, você vê desde o jogo de futebol, de estádio de futebol ali, com que eles compraram, acho que o Real Madrid, se eu não me engano, até hospitais na China, construção civil, mídia, uma série de coisas. Enfim, e com um braço financiarizado muito forte. Além de Alibaba, Tencent, ByteDance, que é a dona de TikTok, todos eles aí que vão mostrando, e a gente viu várias tensões recentes, com muitas dessas empresas sendo enquadradas nos últimos anos, né, com alguns desses grandes bilionários sumindo do mapa, tipo o Jack Ma, que ficou sumido aí durante, que era o homem mais rico da China, ficou sumido aí durante alguns meses. Vários enquadramentos regulatórios e muita tensão surgindo dessa relação, seja por conta da disputa pelo controle de dados e segurança cibernética, que é absolutamente central nisso que vão chamar da quarta revolução industrial, mas principalmente por conta dos fortes laços destes conglomerados com o capital internacional, né? Então, Pequim, evidentemente, não quer esses setores aí dependentes de IPOs nos Estados Unidos para se desenvolver ou vulneráveis a pressões regulatórias de lá, né? Algumas dessas movimentações mais expressivas aconteceu alguns anos atrás, quando o presidente, o CEO da chamada Ant Group, que era uma grande seguradora, foi preso, acusado de corrupção, na campanha anticorrupção de Xi Jinping. E o que chamou especialmente a atenção na prisão dele foi o fato de que ele foi preso semanas depois de ter anunciado que ele fecharia um acordo com o cunhado do Trump para a construção de um grande hotel de luxo em Manhattan, né, que era uma parceria ali da família Trump com, pela primeira vez, um grande executivo privado chinês. E, em especial, a prisão dele chamou muita atenção porque ele era ex-marido da neta de Deng Xiaoping,
né, o grande líder ali da abertura. Então, pela primeira vez, a gente começava a notar que o grau de tensionamento nessa relação entre Estado e burguesia chegava a famílias, inclusive, ali do mais alto escalão do partido, né? Bom, em resumo, meu tempo aqui já terminou, o que a gente tentou mostrar no artigo são essas duas grandes fases da relação Estado-burguesia, né? Esse grande compromisso, o Estado que responde a essas pressões internas para privatizar parte da economia, ao mesmo tempo fortalece, evidentemente, as empresas estatais, e as expropriações de terra como uma forma de consolidar esse crescimento ancorado em mão de obra barata e terra barata, mas que, ao mesmo tempo, ali agudizou uma série de contradições inerentes ao capitalismo. E, numa segunda fase, essa aliança tensa, em que a gente vai ver uma parte desses conflitos domésticos, pelo menos parcialmente arrefecidos por um contrato social minimamente existente e pela inovação endógena, mas os conflitos vão crescendo de maneira absolutamente forte na arena financeira e na competição intercapitalista com os Estados Unidos. A gente passa a assistir um Estado sob pressão nesse momento, né? Então, a gente está tratando aí da formação e transformação da classe capitalista doméstica e das suas frações e tentando mostrar como isso está profundamente imbricado com o regime de acumulação, né? E não como se essa classe fosse ali totalmente descolada das dinâmicas de classe, mas tentando mostrar o Estado e a relação com essa burguesia como uma relação social com profunda dinâmica histórica. Muito obrigada pela paciência, pessoal. E eu passo imediatamente para... você, né? Desculpe. Eu passo imediatamente, então, para a Valéria Ribeiro, a minha colega, agora dar o voo internacional e expansão desse capital chinês para fora. Boa noite, todos e todas. É um prazer estar aqui com colegas, amigos, aqui na UFRJ, onde eu fiz meu doutorado. E é muito bom estar aqui participando desse livro com vocês. Enfim, bom, minha fala hoje, eu vou falar um pouco sobre o meu capítulo do livro, né? Eu participo também de um capítulo junto com outro autor, o Edemilson Paraná, que também organiza o livro. Então, eu tenho um capítulo com ele, onde a gente discute bastante na linha da investigação da trajetória do desenvolvimento chinês, procurando entender como, né, o Estado chinês foi conseguindo, ao longo do tempo, lidar com os desafios, com as circunstâncias e conseguir avançar ao longo das décadas em termos de crescimento, industrialização. E também falamos um pouco dos desafios recentes do crescimento chinês, do desenvolvimento chinês. E, além disso, eu também contribuo com um capítulo que eu produzi individualmente, que é intitulado A Expansão Chinesa Recente, Estado, Capital e Acumulação em Escala Global. Bom, esse capítulo, né, o objetivo fundamental dele é justamente tentar entender como é que a gente pode entender, caracterizar esse projeto de internacionalização chinesa, né? Acho que hoje, né, existe um debate aí muito expressivo com relação a qual seria o formato, né, dessa projeção global chinesa. Fala-se de uma espécie de globalização com características chinesas. Procura-se, né, tentar entender realmente como é que a China vai se apresentar para o mundo, né? Como é que esse crescimento tão expressivo vai se projetar, se manifestar no mundo todo, né? E então, no meu capítulo, eu procuro aprofundar um pouco esse debate, né? Através da ideia de que é preciso entender esse processo de internacionalização e as características desse processo a partir de uma investigação da própria economia política chinesa
e dos estágios, dos momentos de acumulação, né, do padrão de acumulação chinês. Ou seja, essa projeção ela está totalmente ligada a esse movimento, né, do padrão de acumulação, e que vai moldando, né, que vai direcionando essa estratégia de projeção externa via comércio, via investimento. Então é como se fosse, né, a ideia de que há um reflexo, né, existe um reflexo desse desenvolvimento interno na projeção externa. E também, claramente, dessas tensões internas, né, que a Isabela fala, da complexa relação entre o Estado e o capital. Então, cada vez mais, né, mais recentemente, essas tensões internas vão se refletindo externamente através da presença cada vez maior da China no mundo. E me interessa, então, entender um pouco, né, como é que a China se coloca nesse sentido. Será que ela apresenta algo novo? Será que ela traz uma espécie de, enfim, né, se declarando internamente um socialismo de mercado, mas como é que fica essa questão externamente, né, internacionalmente, na medida em que o processo de internacionalização vai seguindo determinado rumo através de relações econômicas, materiais, que se dão na prática e que nós, países periféricos, estamos vivenciando, estamos confrontando. Então, o objetivo do meu capítulo é, basicamente, então, tentar aprofundar essa discussão, claro, nesse sentido justamente de entender, né, em que medida, né, nós, países periféricos, podemos lidar e reagir com relação a esse avanço, né, da presença da China. E aí a ideia é um pouco que, né, esse movimento gera contradições que impactam e vem impactando os países periféricos, tá? Bom, então, nesse sentido, vou falar um pouco de alguns pontos principais do capítulo, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala, né, de entender esse padrão atual de crescimento, justamente, né, perceber que há uma trajetória de construção de um processo de industrialização, de modernização, e a partir dos anos 80, do final dos anos 70, há claramente uma opção pelo desenvolvimento das forças produtivas, né, em detrimento do desenvolvimento das relações sociais de produção. Portanto, há um rompimento, uma ruptura com relação à construção socialista que vinha sendo desenhada. Isso reflete uma determinada conjuntura geopolítica, mas também uma disputa interna na qual a ala do partido, né, do Deng Xiaoping, ganha e, portanto, se torna, né, fundamental caminhar nessa linha do desenvolvimento das forças produtivas. E aí, a ideia é um pouco, né, tentar acompanhando esses diferentes estágios desse crescimento e desse desenvolvimento material. E aí, acho que uma questão, rapidamente pontuar, que acho que é interessante, é pensar que a China socialista, a China maoísta, com as suas peculiaridades, né, apresentava, digamos assim, se projetava para o mundo de determinada maneira, muito ligada, por exemplo, a essa defesa, né, de um internacionalismo socialista, de uma luta anti-imperialista, e uma aliança com o chamado ali terceiro mundo, né? Claro que sempre através de uma política externa muito autônoma, não alinhada, mas havia claramente, né, internacionalmente, eu diria, uma posição muito marcada, anti-imperialista, anticapitalista. E aí acho que o que é interessante pensar é justamente como, a partir da abertura, das reformas, do caminho do rompimento, né, com o socialismo, como é que vai se dar essa projeção externa, essa questão de construir internacionalmente o socialismo, enfim. Mas o ponto, né, que eu exploro no capítulo é entender que, mais recentemente, né, depois de vários padrões, vários ciclos de crescimento,
a China chega num determinado momento em que ela se depara com uma série de desafios, né? O Barry Norton, por exemplo, vai falar de uma espécie de fim do milagre, né? Taxas de crescimento econômico menores, um crescimento do salário na China que vai dificultando a ideia de um movimento, uma continuidade do modelo de exportações baratas. O investimento continua sendo fundamental, né, o investimento estatal, mas aqueles ciclos marcados pela urbanização pesada, construção, altos investimentos, de uma certa forma, vai se concretizando uma mudança, ou ao menos uma preocupação com a necessidade de transitar para um regime mais baseado em inovação. Então, você tem um crescimento salarial, você tem uma geração de poupança interna, e você tem até mesmo, de uma certa forma, uma situação de mercados internos saturados, né? A crise de 2008 reflete muitos desafios, né, do modelo de exportações, e a China se depara, então, com esse momento de transitar para uma economia mais baseada na inovação. Claro, expandiu o consumo interno, né? O consumo vem se expandindo, apesar de que o investimento ainda é uma variável-chave. E aí, no capítulo, a partir dessa identificação, eu procuro entender como é que isso se manifesta nessa projeção externa da China. Então, a primeira coisa, né, é pensar que a inserção externa baseada nas exportações, nas importações de produtos primários, produtos básicos, continua. Também as exportações manufaturadas, isso não se perde, mas vai se desenhando uma mudança também nessa projeção externa, né? Então, por exemplo, há claramente uma expansão substancial dos investimentos diretos externos, ligados ainda a setores de energia, de transporte, mas também a diversos outros setores, como, por exemplo, financeiro, automotivo, educação, farmacêutico, tecnológico, né? Então, o que vai acontecendo, né? A China, em 2016, alcança um patamar de investimento direto, né, em terceiro lugar em volume de investimento direto estrangeiro no mundo todo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Esses investimentos diretos externos, eles vão mudando, ou seja, eles estão concentrados em setores muito diversos e, claro, também com o aumento da participação do capital privado nesses investimentos externos diretos. Então, isso mostra, digamos assim, né, essa mudança, um esforço da China no sentido de, além de acessar, né, o petróleo, o minério, também investir externamente para ter acesso à tecnologia, né, as suas grandes empresas privadas, né, como a Huawei, a RNA, a Tencent, né, a JD. Essas empresas vão se internacionalizando cada vez mais, voltadas para o acesso à tecnologia e voltadas também para uma expansão de mercados, porque essas empresas vão se tornando cada vez maiores, né? E em setores muito diversos. Então, na América Latina, ou mesmo na África, a gente percebe o avanço não só do movimento clássico ali das exportações e importações e das empresas estatais, mas também da entrada das grandes empresas privadas chinesas, né? E aí a questão que eu procuro pontuar no capítulo é entender justamente que cada vez mais externamente se manifesta uma relação extremamente complexa entre o Estado e o privado. Ou seja, as estatais continuam com muita força, elas vão abrindo espaço para o capital privado, elas vão, né, em busca de investimento de longo prazo, investimento em energia, mas abre-se o espaço para a presença cada vez maior das empresas privadas, que tem um sentido voltado para
expansão de lucratividade. Claro, também conectado com o Estado, em setores tecnológicos, estratégicos, em busca de acesso à tecnologia, para uso não só civil, mas também de segurança, enfim. Mas no sentido de que as empresas chinesas vão cada vez mais se aproximando, né, desse modelo de busca de lucratividade, expansão dos investimentos. E isso, de fato, vai se conectando, então, com esse novo momento, né, do padrão de acumulação chinês no mundo, né? Nesse sentido de até mesmo expandir um modo, né, de um padrão chinês de produção. Por exemplo, quando você vê as empresas chinesas se expandindo na Ásia, né? Na região asiática, enfim, trens chineses, no sentido de escoar mesmo, né, investimentos em busca de opções de lucratividade, mercados, enfim, e isso então vai demonstrando essa relação dialética entre, né, as empresas privadas e o Estado, porque o Estado está sempre presente, né, não só através das estatais, que tem um papel ainda muito importante, mas nessa abertura de caminhos, né? Uma questão, por exemplo, o Belt and Road, né, que é o grande projeto, a Rota da Seda, pode ser visto um pouco nesse sentido, né, esse volume de investimentos, né, impressionantes, muitas empresas claramente estatais, os setores de energia, transporte, construindo no mundo todo, mas as empresas privadas também entram acessando os fundos de investimentos chineses para investir, fazer projetos na Ásia, enfim, para conseguir se internacionalizar. Empresas privadas voltadas, né, para a conquista de mercados. Uma questão que eu acho que é importante, né, que eu discuto no capítulo, é pensar que esse movimento não é um movimento linear, né? Tanto que depois de 2016 há uma redução mesmo dos investimentos diretos externos e o governo chinês vai bloquear a internacionalização de várias empresas privadas que tinham se internacionalizado. Naquela resposta, né, que ficou muito conhecida, do Estado realmente bloqueando, porque isso tem um impacto, né, na gestão da macroeconomia chinesa, na exportação de capitais. Então, o governo vai e puxa, né, controla, ou seja, o Estado chinês demonstra sua força, né, na medida em que percebe que esses interesses privados podem estar confrontando a própria estratégia de desenvolvimento interna chinesa. E externamente também você tem uma resposta muito ruim por parte de, por exemplo, Europa, Estados Unidos, que vão criando mecanismos para bloquear, né, a chegada e a entrada dos investimentos chineses. Então, você tem essa resposta também no sentido de conter esse investimento para fora. Mas eu diria que isso não significa, né, que o Estado chinês tem absoluto controle sobre tudo, né, e que então se caracterizaria, né, um modelo, enfim, socialista. Eu acho que se trata muito mais dessa tensão, né, entre Estado e burguesia, né, como a Isabela muito bem coloca, e que vai se projetando cada vez mais para fora, né? Acho que é importante também apontar o crescimento dos empréstimos, né, do endividamento que a China vai se expandindo com relação a países de baixa e renda média, né? Então, o volume de dívida, de empréstimos contraído pelos países periféricos a partir da China é muito alto, né? A dívida africana hoje, por exemplo, vem crescendo muito, a dívida externa, a partir justamente dos empréstimos chineses, né? Bom, então é um pouco essa discussão que eu faço, né? Enfim, levantando essa ideia de que é importante pensar que esse movimento de projeção, essa que alguns dizem globalização, né, com características chinesas, que pode sinalizar algo diferente. De fato, né, a China não apresenta um modelo neoliberal, ela tem as suas peculiaridades,
Portanto, claramente, existem diversas diferenças e nuances com relação aos empréstimos, aos prazos, né? A forma como isso vai se apresentando, contrariamente, inclusive, às instituições financeiras tradicionais. Mas eu acho que o que é interessante é pensar que essa projeção vai seguindo um pouco esses rumos da acumulação interna. E aí o ponto é o movimento concreto dessa exportação aí de capitais chineses demonstra uma lógica voltada para a acumulação de capital, acumulação de lucro, ainda que você tenha empresas estatais que operem com investimento de longo prazo, que tenham uma lógica diferenciada. Quando a gente vê as empresas privadas, por exemplo, a gente vai vendo uma lógica de aquisição de tecnologia e conquista de mercados muito próxima daquela que a gente observa com relação a países ocidentais, capitalistas, que perseguiram aí esse movimento e conduziram processos também de internacionalização. Então, acho que eu procuro mostrar um pouco isso, e discutir um pouco, quem é que ganha e quem é que perde nesse processo, com relação à expansão da presença da China no comércio, nas importações de recursos naturais, Quem é que se beneficia do ponto de vista a burguesia chinesa, a burguesia brasileira, e os trabalhadores brasileiros, e o nosso projeto de desenvolvimento? Como é que ele fica diante desse novo ator aí crucial que é a China? Então, eu acho que é muito importante partir dessa ideia de que, cada vez mais nos países periféricos, é fundamental ter uma estratégia política de avaliação e análise e discussão sobre os investimentos diretos chineses, sobre o comércio com a China, para realmente tentar aproveitar, em alguma medida, esse movimento para a nossa própria construção soberana de desenvolvimento. Isso é muito importante, sem necessariamente já partir de partida acreditar que trata-se então de uma outra coisa, enfim. Não, acho que é pensar e olhar realmente o que vem acontecendo, e do ponto de vista teórico, intelectual, pensar realmente que socialismo é esse que a China vai construindo, quando ele se depara com esse desafio da internacionalização, politicamente, como é que a China vai se relacionando, construindo um socialismo internacional ou não, e parece um movimento de muito pragmatismo, de muito benefício para o seu próprio desenvolvimento. E do ponto de vista desse debate mais do poder, das saídas, das alternativas, aquela ideia que eu comentei no início, de uma luta anti-imperialista, enfim, aí fica um pouco essa questão, de como é que a China projeta também essa questão da ideologia, enfim. Bom, é isso, então. Obrigada. Muito obrigada, Val, por essa necessária ruptura com o nacionalismo metodológico, como faria o Carlos Medeiros, nessa necessidade de olhar quais são esses tantos condicionantes externos ao desenvolvimento, mas depois o que significa essa projeção agora do poder chinês para fora. A gente vai avançar para essa segunda questão agora, finalmente, com a nossa querida organizadora, a Esther Majerovic, que ficou por último para falar aqui na mesa, organizadora do livro. Eu passo a palavra para a Esther. Boa noite a todas e todas. Assim como para a Valéria, para mim também é uma felicidade voltar aqui para o UFRJ, onde eu fiz meu mestrado e doutorado. E hoje eu vou falar desse segundo capítulo. Eu tenho esses 2 capítulos no livro, como a Isabela mencionou, um sobre a classe trabalhadora chinesa e sobre a formação do Exército Industrial de Reserva, e esse outro capítulo que é sobre a disputa tecnológica sino-americana.
e que eu vou tratar aqui hoje, né, nessa fala. A ideia desse capítulo é desafiar a tese de que a disputa tecnológica entre China e Estados Unidos hoje estaria ocorrendo nos moldes de uma nova Guerra Fria, né? E que estaria provocando, na verdade, uma divisão digital no mundo, onde estariam se formando dois blocos digitais, um capitaneado pelos Estados Unidos e outro capitaneado pela China. Né? Então, meio que o capítulo tenta atacar essa tese, né? Não só porque não são dois modos de produção distintos e alternativos que se colocam, já que a gente caracteriza que a China também é capitalista, mas o que eu tento fazer nesse capítulo é atacar essa tese do ponto de vista de uma discussão tecnológica e produtiva. Faz sentido a gente discutir que isso seria uma nova Guerra Fria, que tem uma divisão digital do ponto de vista tecnológico e produtivo? Então, discutir isso no próprio terreno da tecnologia. Né? Então, na prática, o que eu estou tentando fazer nesse capítulo é colocar os condicionantes estruturais que enquadram a disputa tecnológica entre China e Estados Unidos. E isso é feito em dois momentos, né? Um é discutir qual é a natureza e as características da disputa tecnológica entre Estados Unidos e China em comparação com aquela que ocorria durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. E, em um segundo momento, colocar essa concorrência do ponto de vista de uma concorrência que ocorre em um sistema tecnológico e de maquinaria, né? Que não se trata de uma tecnologia isolada tal e qual, mas que ela deve ser enxergada como um sistema tecnológico das tecnologias da informação e comunicação e um sistema de maquinaria que é eminentemente global. Né? Então, vou falar um pouco sobre esses condicionantes estruturais. E a questão-chave desses condicionantes estruturais e que ajudam a gente a perceber o que tem de diferente dessa concorrência em relação à Guerra Fria, né, está na chave de leitura em relação ao processo de difusão dessas TIC, das tecnologias da informação e comunicação. As TIC, assim como os setores de alta tecnologia em geral, eles tendem a ser setores de uso civil-militar. E as TIC, particularmente, elas nascem nos Estados Unidos a partir de resultados, né, de pesquisas que tinham objetivos militares. Só depois que essas tecnologias são aplicadas ou são difundidas para o setor civil e para a economia em geral. Então, a gente vai ver como esse processo de difusão, né, da saída do setor militar para o setor civil vai guardar determinadas características em relação à disputa com a União Soviética, que é muito diferente de hoje. Né? Então, essa difusão, né, ela vai se dar nos Estados Unidos de uma forma de integração civil-militar. Então, você tem um Estado que, capitaneando o Sistema Nacional de Inovação, ele gera, né, essas tecnologias e, a partir daí, ele cria mercados e esferas de acumulação de capital. Né? E também você tem um movimento que, a partir do momento que essas tecnologias saem do setor militar e vão para o setor civil, isso se dá, no caso das TIC, coetaneamente ao processo de globalização do período neoliberal. Né? Então, você tem um processo também de fragmentação produtiva internacional e o processo de entrada da China na economia internacional, né? De integração da China na economia capitalista global. Então, essa difusão ela é tanto civil-militar quanto uma integração econômica internacional do ponto de vista produtivo e comercial. Né? Então, a gente tem que, diferentemente, né, do período da Guerra Fria, a gente vê a disputa tecnológica sendo marcada por dois encapsulamentos. Né? Enquanto nos Estados Unidos você tem esse movimento de integração civil-militar, que é um movimento virtuoso para a acumulação de capital, na União Soviética você tem um encapsulamento do progresso técnico no setor militar. Então, você tem um setor militar, né, que puxa esse desenvolvimento tecnológico, mas que não serve para modernizar o setor civil, que não atualiza a capacidade produtiva e não gera aumentos de produtividade na economia. No longo prazo,
isso tende a esgarçar e defasar o aparato produtivo, o aparato econômico, né? E isso tende, então, isso é uma das razões que leva, ou a principal razão que leva, né, na corrida tecnológica, a que a economia soviética seja colocada sob pressão e, eventualmente, entre em colapso econômico, né? No caso chinês, a gente vê que, inicialmente, a China adota o modelo soviético, isso é, o progresso técnico está encapsulado no setor militar, mas, com o tempo, a China migra a partir das reformas, a partir de 1978, com as 4 modernizações. Um dos elementos centrais é mudar para o Sistema Nacional de Inovação americano, baseado na integração civil-militar. E é a partir dessa adaptação que a China também passa a incorporar a integração civil-militar, no caso, lá chamada de fusão militar-civil, mas, né, eminentemente a mesma coisa, e que implica que a estratégia que foi utilizada para derrotar a União Soviética na Guerra Fria não pode ser utilizada para derrotar a China atualmente. Uma corrida tecnológica contra a China pode gerar uma dinâmica de acumulação virtuosa de capital, no caso chinês, onde a corrida no setor militar, tecnológica, pode servir para gerar novos ramos de acumulação no setor civil, e isso rebater em ganhos de produtividade para o setor civil. Né? Então, não é o caso da economia soviética. Então, a analogia do ponto de vista produtivo, tecnológico, nesse caso, não funciona. E o segundo encapsulamento, que aí é essencial para o que a gente está falando, é que no período da Guerra Fria você tem um encapsulamento em 2 blocos econômicos. Né? Você não tem, basicamente, relações econômicas de complementaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Né? E, no caso chinês, você tem pós-78, né, especialmente a partir dos anos 90, e da integração da China, da entrada da China na OMC, uma China altamente integrada à economia capitalista global, tanto do ponto de vista, e a China se torna central, né, tanto do ponto de vista da produção, quanto da realização. Né? Isso coloca, né, questões que são totalmente diferentes do período da Guerra Fria e da concorrência na Guerra Fria. Né? Então, essa integração entre a economia chinesa e a economia americana, que muitos, inclusive, vão chamar de chimérica, né? A complementaridade entre as economias americana e chinesa, contrasta gritantemente com a situação de encapsulamento econômico dos 2 blocos durante a Guerra Fria. E essas relações de complementaridade econômica vão significar que, por exemplo, medidas de retaliação e medidas punitivistas dos Estados Unidos contra a China vão encontrar limites. Por que vão encontrar limites? Porque elas têm custos econômicos, né? Elas tendem a curto-circuitar diversos circuitos de acumulação de capital, à medida em que diversas empresas de tecnologia americanas dependem do mercado chinês para suas vendas, dependem da China para realizar seus lucros. Né? Então, isso tende a limitar as estratégias de contenção americana, dado o entrelaçamento econômico entre ambas as economias. Então, essas 2 características já, né, mostram que as estratégias possíveis, né, já não são... As estratégias que estão colocadas não são as mesmas que podem ser jogadas no período da Guerra Fria. A dinâmica concorrencial, o enquadramento da concorrência é outro. Né? E esse entrelaçamento econômico da China e dos Estados Unidos, né, também é um entrelaçamento da própria base material e produtiva das tecnologias da informação e comunicação, que, como eu coloquei para vocês, né, elas são globalizadas, né, elas nascem e se difundem num período do neoliberalismo, né, e nesse período onde se forjam as cadeias de valor globais. Então, elas já nascem, de certa forma, não só seu consumo é difundido globalmente, mas quanto a própria base produtiva, ela tende a ser globalizada a partir do momento que se difunde para o setor civil. Então, a gente tem uma base material que se constitui como um sistema tecnológico de maquinaria que é eminentemente global. Né? Então, vou propor uma leitura das TIC, o que isso implica concorrer num sistema de maquinaria global,
a partir de uma leitura dessa TIC enquanto sistema tecnológico composto por 3 tecnologias-chave, né, que seriam aí os semicondutores, as telecomunicações, especialmente 5G, e a inteligência artificial. No texto, né, eu discuto como essas 3 tecnologias se relacionam, o rebatimento entre elas. Eu não vou poder fazer isso aqui agora, né, mas a discussão está lá. E como esse aparato tecnológico, maquinaria global, se constitui a partir de 2 ondas de modernização. A primeira, nos anos 90, né, com o advento com a difusão, né, da internet, com o progresso técnico em semicondutores, que reduz drasticamente os custos, né, e que essa primeira onda ela ocorre fundamentalmente a partir de dispositivos cujas funções primárias são de comunicação e informação, e uma segunda onda que a gente está vivendo desde os anos 2010, onde a comunicação e a informação são funções secundárias. Então, a gente pensa a internet das coisas, a gente pensa a indústria 4.0, ou seja, né, você pega um veículo autoguiado, a função primária dele não é comunicação e informação. Então, é esse processo que a gente está assistindo agora nessa segunda onda. Né? Esse sistema de maquinaria, então, que se forja a partir dessas 2 ondas de modernização, né, ele é formado, né, pela infraestrutura de telecomunicações, por todos os dispositivos que se conectam a essa infraestrutura e pela base industrial da digitalização. Olhando do ponto de vista da base industrial da digitalização, que é essa base produtiva que também se globaliza, né, nas cadeias de valor globais, junto com as tecnologias da informação e comunicação, essa base industrial da digitalização, olhando a partir dela, a gente pode ver todas essas tecnologias como sendo divididas em 3 blocos industriais, basicamente, né? Então, você tem os usuários de semicondutores, os semicondutores e a máquina para a produção de semicondutores, né? Então, todos esses usuários que eu falei, da primeira onda, da segunda onda, todos eles são usuários de semicondutores. Inteligência artificial, 5G, telecomunicações, a internet das coisas, todas essas tecnologias do alto só são possíveis porque elas utilizam semicondutores. Os semicondutores são aqueles que dão a capacidade de comunicação e informação para todos os dispositivos eletrônicos. Então, nesse sentido, a gente pode entender todo esse sistema das tecnologias da informação e comunicação como usuários dos chips, das memórias e etc., que são esses semicondutores, né? E dos bens de capital que são utilizados na sua produção. Então, a partir desse entendimento desses 3 blocos fundamentais industriais, que eu não vou poder aqui avançar muito sobre cada um deles, né, eu tento situar qual é a posição da China, qual é a posição dos Estados Unidos, dentro de cada um desses 3 blocos industriais, e tentar entender a concorrência entre China e Estados Unidos a partir do posicionamento deles na estrutura produtiva global, das TIC, isso é, dessa base industrial da digitalização. Né? Então, embora a gente veja, por exemplo, que a China está numa concorrência acirrada com os Estados Unidos e tem bolsões de excelência, quando não primazia em determinadas tecnologias, como, por exemplo, o 5G, né? E ela esteja concorrendo, vamos dizer, pau a pau, em várias indústrias, em várias aplicações, no caso, nos usuários de semicondutores, se a gente pensar nos celulares, como o caso da Huawei, da Xiaomi, se a gente pensar em empresas de internet, Alibaba, Tencent, Baidu, etc. Tal, quando a gente sai desses usuários de semicondutores e vai ver a produção desses insumos fundamentais de alta tecnologia que dão as capacidades, né, de funcionamento, de potência de todos os dispositivos eletrônicos, de todos os dispositivos de TIC, a gente vê que a China ela tem
um calcanhar de Aquiles, que a China tem um gargalo industrial propriamente dito e que a China depende ainda dos Estados Unidos e dos aliados para manter sua posição nesses estratos superiores das TIC. Então, a China hoje, ela depende dos Estados Unidos e dos aliados, tanto da produção de semicondutores, mas fundamentalmente das máquinas para a produção de semicondutores, Então, por exemplo, em 2020, a China importou 350 bilhões em semicondutores, A produção chinesa, em relação às necessidades de consumo chineses de semicondutores, era apenas 16% em 2020. Ou seja, de tudo que a China consumia, só 16% era produzido no território chinês. Desses 16%, apenas 5,9 pontos percentuais eram produzidos por empresas chinesas. Isso é, a China depende enormemente de importações, e dessas importações, fortemente de importações de empresas taiwanesas, de empresas americanas. E essa indústria, embora ela tenha se globalizado, ela foi globalizada de uma forma muito heterogênea e seletiva, Então, a globalização das TIC, ela ocorreu de forma indistinta naqueles setores intensivos em trabalho, e setores simples, de tecnologia, não intensivos em tecnologia, setores de montagem, foram para todo e qualquer lugar onde tivesse baixos custos de mão de obra. Então, foi uma globalização realmente, vamos dizer, democrática, aspas, mas os setores intensivos em tecnologia, aqueles centrais para o avanço do progresso técnico, esses foram mantidos sob controle dos Estados Unidos e dos países aliados, Então, os Estados Unidos, eles mantêm até hoje o controle dessas indústrias e mantêm também uma capacidade, tem uma ingerência sobre os países aliados, aqueles que hoje estão na indústria de semicondutores, além dos Estados Unidos, são Taiwan, Europa, Japão, Coreia do Sul, e basicamente são todos eles aliados militares. E contaram com transferência tecnológica americana para desenvolver suas indústrias, E no caso, especialmente, a Holanda, que a gente vê que recentemente também passou por pressões americanas e deixou de exportar, principalmente a SML, para empresas chinesas que estavam fazendo desenvolvimento de ponta, Então, os Estados Unidos mantêm poderes, vamos dizer assim, extraterritoriais em relação aos seus aliados, na capacidade de enquadrar seus aliados para conter o desenvolvimento chinês, Então, entendendo esse sistema, a concorrência num sistema de maquinaria, num sistema tecnológico, quer dizer que o que acontece numa indústria ou num setor industrial não necessariamente quer dizer que os efeitos esperados vão acontecer naquele setor. Então, quando os Estados Unidos buscam restringir a exportação de semicondutores para a China, às vezes o que eles esperam obter são efeitos no desenvolvimento de inteligência artificial, no desenvolvimento do 5G. Então, os semicondutores são um canal de estrangulamento do desenvolvimento tecnológico ao longo do sistema tecnológico, ao longo do sistema de maquinaria. São essas interrelações, e rebatimentos tecnológicos e industriais que devem ser analisados. Então, ao controlar as máquinas e esses insumos fundamentais, os Estados Unidos detêm um poder estrutural nesse ecossistema de TIC. Embora os Estados Unidos eles tenham buscado fazer essa contenção chinesa através de medidas punitivistas, através do cerceamento da exportação de semicondutores e de proibições e sanções em relação à China, como eu mencionei para vocês, existem limitações ao uso dessa estratégia, já que o entrelaçamento econômico entre China e Estados Unidos implica que, se você utilizar muita sanção, muita restrição, a própria acumulação de capital nos Estados Unidos pode ser afetada, certo? Então, a partir desse entendimento, e também de que,
com a mudança de governo nos Estados Unidos, você tem que os Estados Unidos mudam essa postura só punitivista, só de sanção de curto prazo, e adotam uma postura, uma estratégia multitemporal, né, com o entendimento de que, para ganhar essa concorrência com a China, né, a resposta está em empurrar a fronteira tecnológica para frente e não só fazer uma disputa de punição de curto prazo, né? Então, os Estados Unidos passam a adotar, né, investimentos em infraestruturas, gastos em P&D, compras governamentais, e passam a convergir cada vez mais na forma de atuação estatal com a atuação estatal chinesa, né? Então, se por um lado a gente tem que os chineses passam a mimetizar o sistema de inovação americano, por outro lado, os americanos passam a incorporar os instrumentos que se fizeram muito presentes no desenvolvimento chinês recente, que eram os investimentos em infraestrutura, os gastos em P&D e o papel das compras governamentais. Então, esses são os pontos gerais, algumas das ideias centrais que estão no capítulo, né? E que tentam mostrar que, muito diferente de uma dinâmica de Guerra Fria, essas seriam características de uma concorrência intercapitalista, interestatal, e que tende a puxar para uma convergência da atuação de ambos os estados, né? Então, queria agradecer a atenção e a paciência de vocês. Muito bem, senhoras e senhores, a gente tem ainda uns 10 minutos para uma conversa, então, quem quiser colocar comentários, críticas, questões, fica aí muito à vontade, por favor, para pedir o microfone. Eu acho que você vai ter que vir aqui na frente para falar no microfone, porque está tendo uma gravação, e aí é importante que a pergunta saia no microfone. Esse aqui mesmo, pode pegar, por favor. Opa, boa noite, obrigado pelas explicações. Acho que é bom a gente ver alguma coisa da China, né? A gente tem pouco contato aqui, né? Quais são os desenvolvimentos lá da China. Eu tenho uma grande curiosidade, eu gostaria de escutar um pouquinho mais de vocês sobre o papel da China no mercado financeiro internacional. A gente viu o dólar, tiveram que ter 2 guerras para ele se tornar o padrão, né? Não bastou a economia americana passar a inglesa no início do século, a Primeira Guerra Mundial que destruiu a Europa, né? Teve que ter a segunda para finalmente se tornar o padrão. Eu gostaria de saber se tem alguma projeção para a China, alguma estratégia, o que vocês pensam sobre isso. Obrigado. E aí, mais questões? Mais alguém? Eventualmente, para a gente conseguir. Vem aqui na frente, por favor, porque a gente consegue pegar no microfone, consegue sair na gravação, por favor. Se quiser se identificar. Você é aluno aqui do Instituto de Economia? Do doutorado do PPGE, legal. Boa noite, gente. Meu nome é Mariana, eu faço o doutorado em Ciência Política na Unicamp e minha pergunta é para a Valéria sobre esse processo de internacionalização da China. Na verdade, eu queria, dentro dessa perspectiva das mudanças do padrão de inserção externa chinesa, que se relaciona com esse elemento que se caracteriza como a economia política da China, perguntar dois elementos. A partir dessa interpretação que você coloca no artigo, eu não li ainda, mas que você expôs, quais seriam os elementos que diferenciariam de maneira mais geral a internacionalização da China em 2 territórios, né, de capitalismo dependente, que seria a África e a América Latina. Então, assim, quais seriam os elementos que poderiam ser colocados de maneira geral que diferenciam a inserção do capital chinês dentro desses 2 continentes, subcontinentes, pensando na América Latina. E o segundo é especificamente sobre a relação do Brasil com a China, né?
uma pergunta que sempre se coloca é se a inserção internacional chinesa seria um novo imperialismo, um imperialismo secundário em relação aos Estados Unidos. E, especificamente, em relação ao Brasil, a gente visualiza que a China ela tenta otimizar e potencializar a forma como ela se relaciona com setores estratégicos, como no petróleo, mas também, digamos, um setor específico que seria a soja, né? Porque a China é o maior comprador da soja brasileira e ela vem tentando, por meio de diferentes mecanismos, conseguir diminuir os custos e facilitar a exportação desses produtos. E aí eu queria entender um pouco quais são os mecanismos que a China vem desenvolvendo para tentar driblar algumas legislações nacionais, como, por exemplo, a lei brasileira, que dificulta um pouco o processo de estrangeirização das terras, ou então driblar o papel das tradings no processo de intercâmbio aí que se dá entre a compra da soja, o processamento e a vinda para lá, né? Se você teria alguns elementos para falar nesse sentido, especificamente no Brasil, em relação à soja, mas também outros setores como o minério e tal. É isso. Obrigada. Mais alguém, por acaso, queira lançar uma questão? Então, vamos lá. Quem quer essa coisa da internacionalização do renminbi e essa primeira pergunta? Ela é geral, você quer e eu complemento, talvez? Pode ser? Bom, essa é a questão financeira, né? Bom, não sou especialista nisso, mas o Hernani, se estivesse aqui, ele poderia ter falado bastante bem sobre isso. Mas, do que eu li, a China, por mais que tenha expandido relações, por exemplo, importantes com os parceiros, no sentido de expandir o uso do renminbi, um renminbi digital, por exemplo, e diversas operações importantes, e mesmo uma aproximação crescente também da China continental com a utilização dos serviços financeiros de Hong Kong, que tornam, digamos, a capacidade da China criar também e utilizar inovações financeiras importantes na economia mundial. Ainda assim, o renminbi não é uma moeda, como todo mundo especula, digamos, alternativa com capacidade de rivalizar e se afirmar como moeda reserva internacional, pelo simples fato de que ela não é plenamente conversível e todo um conjunto de mecanismos de controle tornam, digamos, que essa questão não se coloque, embora existam pressões sobre todo o sistema financeiro para conseguir logo uma conversibilidade do renminbi, mas, ao que eu saiba, as restrições do Estado chinês a este processo é muito grande. Então, há algumas inovações pontuais que são importantes e, sem dúvida nenhuma, uma delas, sem dúvida, que tem grandes, aumentou o seu impacto agora, tendo em vista a guerra da Ucrânia, é a utilização do sistema de compensação interbancário alternativo que a China vem criando. E isso, toda vez que os Estados Unidos ampliarem, como fizeram agora recentemente com o caso da Rússia, o controle sobre as reservas internacionais, isso torna um estímulo para que os demais países possam diversificar, além do dólar, a composição das suas reservas. No momento em que isso vier a ocorrer com uma, digamos, extensão maior, é possível, sim, que o renminbi amplie a sua presença no sistema financeiro internacional. Esse é um processo que está, digamos, evoluindo. É muito difícil fazer uma projeção e eu, digamos, teria uma posição bastante cautelosa do ponto de vista de projetar alguma coisa. Agora, sem dúvida nenhuma, que é um processo em expansão e, digamos assim, molecularmente ele vai ampliando
com a crescente participação da China, digamos, sobretudo, digamos, se a gente pensar a expansão também da área regional em torno dos investimentos que ela vem fazendo aí nesse One Belt and One Road, e aceitando o renminbi os seus parceiros, digamos, como uma conta de compensação e compra direta das vendas chinesas. Ok. Embora, ao que eu saiba, o dólar ainda é a moeda de denominação de quase 90% das exportações chinesas. Eventualmente, no momento que isso começar a cair um pouco, é claro que também se vai aumentar a presença do renminbi na economia internacional. De maneira que eu acho que é um processo em expansão, mas eu não digamos, colocaria isso hoje uma situação de que há uma transformação espetacular. Eu acho que não. É uma coisa meio gradual e que pode ir se ampliando. Só para complementar muito rapidamente, né? Essa discussão é sempre feita a partir da ideia da hierarquia das moedas, né? O sistema monetário internacional não é alguma coisa horizontal ou que reflita, de alguma forma, de maneira direta, o poder econômico dos países, né? Isso é muito claro, que há uma hierarquia no poder e um poder estrutural do dólar na operação desse sistema que é absolutamente determinante, né? E que reflete, em larga medida, não só o seu poder econômico, mas, sobretudo, o seu poder militar, né? Sua capacidade de se impor enquanto potência hegemônica. Então, quem estuda isso de maneira sistemática, a internacionalização do renminbi e as alternativas agora mais recentes de digitalização do yuan, e daí vai, no PEP é o Hernani Torres, na Unicamp, o Bruno de Conte, enfim, a gente tem pessoas, né, que vão se especializando nessa temática, estão produzindo de maneira robusta e falando sobre isso de maneira muito robusta, sempre começam a partir dessa noção de um sistema monetário internacional altamente hierarquizado que reflete diretamente essa capacidade de projeção da potência hegemônica, inclusive do ponto de vista militar. Então, efetivamente, há um descompasso tremendo entre aquilo que é o tamanho da economia chinesa na economia mundial e o uso internacional do renminbi, né? Qualquer medida que você pegar, seja o SWIFT, seja o comércio exterior chinês, sempre fica ali muito baixinho, 5% do SWIFT internacional, a variação é muito pequena, vai crescendo muito aos poucos, né? E abaixo até, nessa hierarquia internacional aí das moedas, de, sei lá, né, a Libra, abaixo do franco suíço, abaixo, né, de outras moedas, de outras economias que hoje são muito mais fracas do que o renminbi. Há esforços explícitos nesse processo de internacionalização. Evidentemente, como o Medeiros lembrou, as sanções agora na Ucrânia trazem uma vida nova para o chamado CIPS, né, que é o sistema, o SWIFT chinês, né, traz uma vida nova para isso ali, uma necessidade desses países pensarem essa autonomia em relação ao dólar, sobretudo num cenário de acerramento do conflito geopolítico. Mas há, da perspectiva chinesa, um elemento estrutural que, dá uma particularidade para esse processo, que é a centralidade do controle de capitais na estratégia de acumulação chinesa, né? O controle de capitais é um pilar essencial, ainda hoje, desde o processo de abertura e até hoje, nesse mundo que o Medeiros falou no começo, né, vai se financiarizando, se liberalizando ao longo dos anos 80, 90, 2000 e daí vai. A China entra de cabeça nas cadeias globais de valor, mas não se financiariza, né? Não abre a sua conta de capitais, não liberaliza a sua conta de capitais e segue exercendo. Tem um sistema bancário que é essencialmente estatal, mas, sobretudo, controle de capitais muito forte. Então, a pergunta que sempre se faz é como fica, né, esse processo dentro dessa disputa monetária, dada a centralidade ali do controle de capitais para a acumulação e para a estratégia de acumulação chinesa. De toda forma, a gente sabe que um processo de subida do renminbi não vai ser um processo, como você bem falou, né, 2 guerras para a imposição de um novo padrão, né? Não vai ser um processo que reflita de maneira pura e simplesmente seu poder econômico, né? Vem um processo aí de possível ou não transição hegemônica, mas, enfim, de enfrentamento direto que inclui outras frentes, mas dentro desse universo aí da disputa intercapitalista e da possibilidade de constituição ou não de novos horizontes de transição hegemônica, tá? Bom, a Mariana, né?
Sobre a questão da diferença, né, da internacionalização, eu acho que, primeiro, é importante pensar, né, que a gente vive sobre, né, hegemonia americana, né, e neoliberal. Então, você tem uma dinâmica, né, de internacionalização de capitais, o sistema financeiro internacional, na forma como ele se relaciona com os países periféricos, né? Além das empresas transnacionais, americanas, europeias, que continuam e estão, né, na América Latina e na África. Enfim, isso é o que tá colocado, né? A China vai entrando, né, nesse movimento, e o que eu procurei mostrar é justamente que vai seguindo aí um movimento ligado ao seu processo de acumulação interna e que, em muitos casos, se assemelha a processos de internacionalização colocados, né? Mas é claro que existem grandes questões aí, né? Por exemplo, sobre essa questão dos empréstimos, né? O continente africano, por exemplo, nos anos 90, foi refém dos programas de ajuste estrutural, o Banco Mundial, o FMI. A concessão de empréstimo estava vinculada à exigência de programas de ajuste estrutural. E quando você olha, né, para o caso da China, você tem, em muitos casos, não há esse tipo de condicionalidade, né? Muitos investimentos empréstimos de longo prazo, taxas melhores, isso de fato existe, né? Mas, enfim, isso acho que coloca nessa questão das diferenças e das nuances. Mas quanto mais a China, né, quanto mais vai ampliando essa presença, né, do ponto de vista da China, né, por exemplo, na África, você vai tendo também a participação via empresas privadas, né, estão buscando mercados. Esses empréstimos vão ficando muito expressivos, né? No caso da África, isso é muito claro. A dívida vai aumentando e você ainda que você tenha uma resposta mais, né, não tão, enfim, ali dura, né? Você vai tendo uma relação de endividamento e a necessidade de pagamento, né, de juros e tal. E alguns autores vão comentar sobre essa dificuldade, né, inclusive num cenário de baixo crescimento econômico, de você ir honrando com esses compromissos de dívida, né? Então, é até interessante, né, porque dos anos 2000 você tinha uma diminuição, né, dessa dívida externa, né, da África, mas agora está aumentando novamente, né, e muito em função da questão da China. E, claro, né, há uma relação diferente do ponto de vista de aceitar, né, ampliar empréstimos, a China com a Venezuela, por exemplo. Então, você tem diferenças, né, isso é importante. Mas, desse ponto de vista, né, por exemplo, do investimento direto para compra, para fusão e aquisição, para compra de setor, empresas estatais, por exemplo, na América Latina, você tem a China entrando de igual para igual, né? Como competidora na compra de empresas dos setores estratégicos, não só no Brasil, mas no Chile, né? Tem a questão do lítio, a necessidade aí, né, do acesso dos chineses ao lítio. Então, você vai tendo a China comprando partes de empresas, né, estatais mesmo, para conseguir garantir o acesso aos recursos, né? Mas ainda estão lá, né, os canadenses, europeus, né, tá todo mundo ainda, né? Quer dizer, não é a China que está, né? A China está dominando, não, né? Os países estão aqui, né? Mas quando você vai perceber, você vai ver que, né, entra ali um pouco de igual para igual quando você fala do investimento, principalmente, e no caso das empresas privadas, né, que vão disputando mercados, enfim, num movimento aí muito similar ao que a gente observa, né? E assim, com relação à questão do Brasil e China, você colocou, né? A China tem muitos desafios colocados, né, de seguir os padrões, seguir as normas, né? Muitas vezes a China se depara com, né, dificuldades de atender aos padrões
de comércio, de extração de recursos naturais. Mas, enfim, o movimento vai continuando, né, o movimento comercial e também em termos de investimento, né? Então, acho que fica um pouco aquilo que eu coloquei, né? Essa importância do Brasil ter uma estratégia também para lidar com essa relação cada vez mais presente, né, da China, tentando aproveitar o que dá para aproveitar, mas também com cuidado, né, de não, né, reproduzir aí o padrão de inserção externa que a gente sempre reproduziu, primário exportador. Claro que isso digamos assim, tem a ver com a nossa não estratégia de desenvolvimento, né? É muito, muito claro. Mas, quer dizer, você tem hoje um cenário internacional em que a China realmente, né, estrategicamente ali, de forma pragmática, precisa comprar o minério e o alimento. E aí é pensar um pouco na configuração e como é que a América Latina e o Brasil podem lidar e têm que lidar com isso, né? É um pouco isso, tá bom? Senhoras e senhores, nosso tempo acabou, o auditório tem que ser fechado. Eu quero agradecer enormemente a presença de vocês, depois de tanto tempo sem encontros presenciais. É até estranho voltar a estar nesses espaços, mas é uma satisfação. Muito obrigada a todos e todas que ficaram conosco. Obrigada à mesa, ao Carlos, à nossa organizadora, Esther, a Valéria, vieram de longe também. E é isso, uma boa noite a todos. Obrigada.